Olá, muito boa tarde. A Igreja Católica iniciou nesta quarta-feira o tempo litúrgico da Quaresma, onde são propostas mensagens e celebrações que preparam o maior acontecimento para os cristãos, a Páscoa. O relevo que é dado aos textos da Bíblia nesse percurso motiva uma análise aos que são lidos nas Eucaristias em cada domingo. Hoje, o primeiro da Quaresma. São para isso nossos convidados o Padre João Lourenço, diretor da Faculdade de Teologia da Universidade Católica Portuguesa, e o Dr. Juan Ambrósio, professor de Teologia na mesma universidade. Muito boa tarde e obrigado por estarem neste programa. Boa tarde. Antes de olharmos e analisarmos os textos da Bíblia, fixemos-nos neste tempo litúrgico, a Quaresma, e perguntava, Padre Lourenço, pela circunstância bíblica em que este número e este nome também surge, tem de facto, é um tempo litúrgico com raízes nas páginas da Bíblia. Até etimologicamente. Etimologicamente não sei, não é? Não sei se é muito bem assim. Agora, no contexto amplo do tempo quaresmal, tem sentido bíblico, não é? Agora, não há, se fores ao Antigo Testamento ou ao Novo Testamento, não encontras, não é? Esta organização. Esta estrutura litúrgica, não é? Esta estrutura litúrgica é já da tradição da Igreja e que naturalmente remonta aos primórdios das comunidades cristãs como o tempo adequado para a celebração. Agora, porquê que são 40 dias? Agora, 40 dias é que tem ressonância bíblica, não é? O Quaresma vem daí, não é? E Quaresma vem daí. Mas quando nós falamos de Quaresma, parece que já lhe emprestámos um sentido que poderíamos ir à procura. Onde é que está o Quaresma na Bíblia, não é? E podíamos encontrá-lo em qualquer sítio, mas menos na Bíblia. Agora, naturalmente, o termo Quaresma remonta à simbólica do número 40, que é apresentado, quer em 40 anos, quer em 40 dias, sempre como um número perfeito, um número de mais do que um tempo cronológico, é uma plenitude de tempo, é um tempo adequado à preparação, é um tempo de revelação, é um tempo de aproximação de Deus e que naturalmente poderá ter aqui contornos aproximativos ao número 40, tomado de uma forma simbólica mais expressiva. Portanto, não temos que estar mesmo nesta referência. Agora, a verdade é que se aproveita essa dimensão, esse sentido bíblico para motivar a Igreja, para motivar as comunidades, para motivar os crentes, para fazer, de facto, aqui um período de preparação para a vivência. A Quaresma, por si, não é um fim. A Quaresma é um meio, e o meio é exatamente preparar a Páscoa. Por isso nós até distinguimos exatamente os 40 dias de Páscoa mais a Semana Maior, a Semana Principal, a Semana Santa, que é complementar estes 40 dias. E, portanto, eu acho que isso é muito importante e é muito significativo que seja assumido nas comunidades exatamente como este sentido de preparação, como este sentido de motivação, como este sentido que é naturalmente colocado no testemunho de Jesus Cristo, como vamos ver no Evangelho, por uma preparação, por uma motivação exatamente para a vivência, não é? Jesus faz esta preparação para o anúncio da sua missão. Os crentes fazem esta preparação para melhor celebrarem e se inserirem na vivência do mistério pascal, que é de facto o centro do ano litúrgico. É de facto importante colocarmos as coisas no seu lugar. A razão de ser da Quaresma é a Páscoa e não o contrário. Ou seja, a Páscoa não é a razão, não é o mais importante da Quaresma, eu quero dizer. Ela existe por causa da Páscoa e não é a Páscoa que existe por causa da Quaresma. E o que acontece muitas vezes é que nós centramos-nos de tal maneira neste tempo de preparação que depois esquecemos-nos de celebrar aquilo para o qual nos estamos a preparar. Ou reduzimos a celebração daquilo para o qual nos estamos a preparar ao domingo de Páscoa e à semana seguinte e pouco mais. E, de facto, é verdade, são 40 dias de preparação e depois são 10 mais 40 de grande celebração do que é o acontecimento central do cristianismo, que é, de facto, a ressurreição. E, portanto, este tempo é um tempo que já aponta para essa realidade. Confesso que a mim, às vezes, fere um bocadinho a minha sensibilidade quando vejo muitas quaresmas e muitas preparações em circuito fechado, ou seja, pensam-se e celebram sobre elas mesmos, ignorando por completo o horizonte para o qual nos estamos a preparar. E penso que isso é um erro, penso eu, que quer dizer que é um erro tremendo, porque acaba por fechar-nos em dinâmicas que não são verdadeiramente as dinâmicas importantes a trabalhar. É importante a conversão, é importante a penitência, claro que sim, mas
Isso é importante por causa da Páscoa, para nos prepararmos melhor, para celebrar melhor a Páscoa. E, portanto, esse horizonte, essa realidade pascal, nunca pode estar ausente, mesmo na Quaresma. E acho que isto era bom sublinharmos, não é? Que características, que atitudes, comportamentos, Padre Lourenço, devem caracterizar este tempo de preparação? Este tempo de preparação, a Igreja propõe três instrumentos, podíamos assim dizer, 3 meios para exatamente viver e aprofundar e envolver os crentes nesta dinâmica de preparação, que é, a primeira de todas, certamente, a oração, a partilha, que é muito importante, e a ascese. São tudo elementos, uns de uma incidência mais prática, outros de uma incidência mais espiritual, mas todos eles estão intimamente ligados e não devem ser separados. Qualquer um deles por si valerá pouco. E mesmo aquilo que às vezes se torna tão notório que este é um tempo de renúncia para a partilha, de ascese para a partilha, é em função também de uma vivência espiritual. E eu acho que isso nós não devemos transformar simplesmente este tempo num tempo de cultivo pura e exclusivamente do sentido social. Atenção, a vivência quaresmal não é apenas um tempo de maior partilha social. Deve ser, mas deve-o ser em função de uma atitude interior, de um cultivo interior, de uma vivência interior. E isso acho que muitas vezes passa um bocadinho ao lado. Se não houver exatamente esta dinâmica de oração, de vivência íntima, o resto se transformaria numa espécie de antropofilia. Mas não é isso que se procura. Busca-se a solidariedade, busca-se a partilha, busca-se a comunhão com os outros, mas a partir exatamente de uma identidade específica. E, portanto, a Igreja propõe, no geral, estes 3, e os propõe não porque lhe apetece propor, não, porque eles vêm na linha daquilo que é a identidade cristã, daquilo que foi a tradição, a vivência, melhor do que a tradição, a vivência das comunidades cristãs ao longo dos tempos. Portanto, intensificar uma vida de maior comunhão espiritual, no sentido de maior empenho na oração, de maior partilha vivencial também e de uma ascese. Ascese porquê? Porque a ascese acho que é um elemento importante. Nós vivemos numa sociedade que esqueceu esta dimensão e, portanto, depois perdemos os dinamismos interiores de algumas resistências. Acho que a ascese, para além de outras coisas, tem um aspecto educativo que era muito importante. Eu acho que era um aspecto que devíamos insistir muito. Uma proposta de concentração no essencial. A imagem do deserto e da caminhada no deserto pode ajudar-nos. Quem vai carregado de tralha a caminhar no deserto afunda-se nas areias, não consegue. Portanto, no deserto temos que caminhar com o essencial, com o que é verdadeiramente essencial à vida para podermos chegar ao fim da jornada. E esta proposta que nos é feita é para que nos concentremos no essencial para depois podermos celebrar esse essencial com toda a dinâmica e toda a força. Eu gostava de dizer que nós vivemos hoje numa sociedade moderna carregada de tralha, que só nos dificulta a vida, na maioria das situações. Só dificulta a vida e paralisa os próprios dinamismos fundamentais que a antropologia humana consagra, não é? Ora, para isso nós precisamos de uma certa liberdade. Às vezes não nos podemos libertar materialmente, é verdade, porque precisamos de tantas coisas, os nossos empenhos do cotidiano. Mas interiormente podemos nos libertar e podemos usar como não sendo nossos. Usar como não possuindo, disponibilizando muitas destas coisas. E hoje em dia vê-se que as pessoas muitas vezes são escravas. Eu conheço casos em que vivem pessoas que são escravas das suas coisas, matando aí a vida, sem poderem naturalmente usufruir, viver uma vida de uma maior liberdade interior, que é muito importante. Esta ideia de usar sem possuir... E, no fundo, o Padre João disse isso, e não só usar sem possuir, é usar sem ser possuído, porque às vezes ainda é mais complicado quando somos possuídos por essas coisas. Porque, de facto, a verdade é que há hoje uma série de coisas e de tralha, entre aspas, que é importante para o desempenho das nossas funções. Agora, o problema é quando essa tralha nos possui e, de facto, coarta a nossa liberdade. Exatamente. E tem que ser colocados no seu lugar. Vejamos cada um dos textos, então, que eu ia quase acrescentar uma ideia. Isto é muito importante na Igreja. Eu próprio... Estamos a deixar menos tempo para os textos. Não, mas eu acho que é importante também, porque isto também é Bíblia, isto também são os textos. Eu próprio, muitas vezes, às vezes recebo estímulos de fora e dizem, mas você vai fazer isso, mas você vai se deslocar para esta cita, e você vai deixar isto, e eu digo, vou, e é bom que eu deixe.
E tenho pena que às vezes nós na igreja estamos muito apegados a coisas. Eu não saio desta paróquiazinha porque aqui é que eu tenho os meus amigos, eu não vou para ali porque aqui é que tenho isto, eu não sei... Quer dizer, ficamos escravos das situações. E depois temos esta lata, que acho mesmo lata, de andar a propor a libertação aos outros. Acho que a igreja tem de fazer um dinamismo muito forte. Porque às vezes deixamos de servir bem porque estamos a querer servir-nos das situações. A condição humana humana, comum a todos. Pois não é, enfim, não somos, mas temos de tomar um bocadinho de consciência disto. Acredito que para isso servem, enfim, mensagens desafiadoras dos textos da Bíblia. Vamos nos fixar nestes que são lidos nas Eucaristias deste domingo. O primeiro deles é do livro do Gênesis, no capítulo 9. Que centralidade tem aí essa palavra aliança, Padre João Lourenço? Pois, a palavra aliança é uma palavra importante. E para mim é a palavra central de toda a história da salvação. E é mais central e mais importante quando nós comparamos a fé bíblica, a história da salvação, com as outras culturas ou religiões da antiguidade, não é? Como sabes, e os nossos ouvintes e telespectadores também sabem, muitas das religiões do passado eram feitas pelo confronto entre os humanos e os deuses. As mitologias as mitologias são ideologias de confronto. Os deuses da antiguidade tinham ciúmes dos humanos e por isso os martirizavam. A fé bíblica introduziu na relação entre Deus, entre o divino e o humano, uma dimensão de aliança, de partilha, de comunhão, de colaboração. Dito de outra maneira, talvez, de harmonia. Há uma harmonia diferenciada. Uma harmonia complementar, em que a presença de Deus e a fé em Deus dá o seu contributo e a dimensão do humano, o dinamismo humano dá outro contributo. E nós temos exatamente aqui esta ideia que depois vai ser desenvolvida e que vai, no Antigo Testamento, encontrar depois muitos sucedâneos. Quando falo da eleição, da promessa, da escolha, etc., são derivados da aliança. Tudo isto tem a ver exatamente com esta aliança entre Deus e o homem. E que depois vai sendo também complementada. Nós temos a aliança com Noé, temos a aliança com Abraão, com Noé, com os patriarcas, a aliança com David, a nova aliança com Jeremias, que já não é uma aliança feita a partir de princípios, mas é uma aliança feita a partir do coração, com Ezequiel, no tempo do Deutero-Isaías, do texto de Isaías também esta nova, e finalmente em Nosso Senhor Jesus Cristo, a aliança presente no amor de Deus. E é este elemento que eu acho que é muito importante e que... O texto afirma uma aliança também cósmica, com todos os seres vivos. Exatamente, é uma aliança que envolve também a toda a criação. Ou seja, daqui, pela fé bíblica, nós somos convidados a inserir nesta história, de forma harmoniosa, também os elementos de que nos servimos. O homem não é o déspota da natureza, como às vezes acontece. E nós, infelizmente, caminhamos... O ser humano hoje é muito o déspota iluminado acerca da natureza. Não, e a natureza é uma função, faz parte desta história, como nós fazemos parte. Tem aí também uma ação, como nós temos parte. Se nós temos uma ação mais ativa, mais dinâmica, a natureza tem uma ação muito mais contemplativa. Ela é-nos dada para nós a contemplar, nós envolvermos nela, para nós também vivermos com ela e ela viver connosco. E, portanto, aí eu acho que isto é muito importante, porque é aí a verdade que se situa a verdadeira identidade da fé bíblica. E, nesse aspecto, alguns textos, mas principalmente os textos proféticos, são de uma riqueza muito grande que nós ainda não temos, porventura, explorado e desenvolvido devidamente. Esta ideia da aliança é, de facto, uma ideia central. E a esse respeito diria duas notas. Uma primeira, para sublinhar esta dimensão que já foi aqui abordada dos protagonistas da aliança. A aliança não existe só com um protagonista. Deus, porque propõe uma aliança, é porque leva a sério o outro a quem lhe propõe, quer que ele seja protagonista dessa aliança. E isto, uma vez mais, vamos na linha do que já vimos no domingo passado, da corresponsabilidade na construção da história, não é? E reparem, é por causa desta aliança que tudo é feito. É por causa da aliança que Deus cria, é por causa da aliança que Deus recria metendo-se na história, é por causa da aliança que Deus vai encarnar, é por causa da aliança que Deus vai assumir as conquistas e os fracassos do ser humano, é por causa da aliança, uma vez mais, que Ele próprio, em Jesus Cristo, depois faz todo este percurso de elevar a humanidade à concretização dessa aliança. Mas sempre assumindo o outro, o ser humano, neste caso, como parceiro dessa aliança. E parceiro para ser levado
a sério. E isto parece-me uma nota importante sublinhar, ou seja, as coisas não acontecem automaticamente. A segunda nota seria também, para voltar a falar nesta dimensão do cósmico, da totalidade. Não é só a história humana que é apanhada nesta aliança, é a totalidade da história, não é, que é apanhada nesta aliança. E, portanto, ela tem consequências. A maneira como nós entendemos esta relação com Deus acaba também por ser a maneira como nós vivemos no meio do mundo, como nós contemplamos a natureza, como nós vivemos no meio da nossa natureza, respeitando-a ou não respeitando-a. Às vezes uma leitura um bocadinho errada dos textos, por exemplo, da criação, leva-nos a pensar que nós podemos fazer o que quisermos dessa natureza. Ora bem, ela é criada como condição de possibilidade, de facto, para que nós possamos existir, mas tem que ser respeitada, e se não é respeitada, é a nossa própria existência que é posta em parte. E porque nós participamos da existência da própria natureza. Ora, a aliança apanha esta totalidade. Passemos a outro texto para chegar à totalidade dos textos deste Exatamente, não domingo. ficamos pendurados com algum. O da segunda leitura, a primeira epístola de São Pedro, no capítulo 3. Afirma-se aqui a realização plena da aliança através da morte de Cristo, que a todos reconduz a Deus. Esta leitura tomada da primeira carta de São Pedro tem 3 elementos que eu destacaria como fundamentais. Primeiro, recentrar a fé, a partir deste texto, no mistério pascal de Cristo. Ele é o centro. E esse mistério, e esse recentrar, passa exatamente pelas 2 dimensões. Morte e ressurreição. Esse é o centro do mistério. E este texto fala de uma forma muito bonita. Segundo, dar sentido exatamente a esta aliança. Na vivência deste mistério pascal e a Jesus Cristo, a aliança encontrou o seu pleno sentido, não é? E por isso é que nós a celebramos e o Senhor fez dela sacramento. A Eucaristia é, no fundo, o sacramento da aliança. É o sacramento da comunhão, vivido e celebrado de forma comunitária e através do recurso àquilo que eram os elementos fundamentais da aliança, que era também o banquete, a partilha. E um terceiro elemento que é muito bonito, que acontece em todo o Novo Testamento, e aqui também o temos, é ligar o tema de Noé e a arca da aliança à figura do batismo. Exato, no qual todos somos inseridos também numa outra nova barca, que é a barca do amor de Deus, que é a barca da Igreja, que é a barca da comunhão eclesial, que é a barca da história da salvação. E, portanto, temos estes 3 facetas que nos ajudam, de facto, a dar sentido e densidade e que localizam e contextualizam este texto no quadro das leituras deste domingo. E, uma vez mais, o texto fala-nos e abre-nos para a totalidade. E sublinharia essa nota. O acontecimento de Jesus Cristo não é um acontecimento que está amarrado àquele tempo e àquele espaço, mas tem consequências para tudo o que é o futuro e igualmente para tudo o que foi o passado. Daí essa nota interessantíssima de que fala-nos que estavam na prisão da morte, ou seja, toda a humanidade é apanhada nesse acontecimento de Jesus Cristo. Nele temos a plenitude do tempo, não que o tempo se esgote, mas que o tempo alcança aí aquele sonho com o qual o Deus o tinha pensado. E, portanto, é toda a história da humanidade para a frente e para trás que é apanhada neste acontecimento. Neste acontecimento de Jesus Cristo. E é sobre Jesus Cristo que nos fala o texto do Evangelho, como normalmente assim acontece, aliás, não é? No capítulo 1 de São Marcos, recordando ou evocando esse episódio dos 40 dias que Jesus esteve no deserto, onde foi tentado. De que é que está a falar o texto, Padre João Lourenço? O texto está a falar, provavelmente, de uma experiência que é a experiência de Jesus, mas que é a experiência da comunidade que já vive, que já faz este tempo de preparação para viver exatamente a sua fé a partir do mistério pascal. Portanto, este texto tem como Marcos faz, o Evangelho de São Marcos, que lemos ao longo deste ano prioritariamente, não em todos os domingos, mas a maioria deles, e principalmente nos domingos adequados. O texto de São Marcos é um texto enigmático, é um texto difícil, mas é um texto que resulta exatamente deste dinamismo do Jesus, da experiência vivida com Jesus e do testemunho das comunidades que já o celebram, que já o vivem, que já o partilham, que já o acreditam. E, portanto, fazer como Jesus fez, a minha comunidade faz. Aqui parece que antes de nós vivermos a Quaresma, Jesus também já teve uma Quaresma toda padronizada. Não, isto é exatamente para reforçar a vivência da Quaresma. E depois, dentro da linha daquilo que víamos há pouco, o que se anuncia é exatamente um tempo novo.
e é, simultaneamente, também o retomar da aliança. Ver como ele vai buscar o autor de Marcos, o autor do texto, Marcos, diz que Jesus, nesta experiência, também fez esta aliança com a própria natureza, não é? No deserto, mas com a natureza de uma forma despreendida, liberta, de uma forma ascética, quase, podíamos assim dizer, para dar início a esta missão. Por isso é que a missão exige sempre libertação. Quando não nos libertamos, dificilmente nos tornamos testemunhas ou anunciadores de alguma coisa. E o início da Quaresma é exatamente um convite a este tempo novo, através desta libertação e deste retomar e recomeçar uma vida nova. Foi uma fuga para o deserto isto que aconteceu? Não, quer dizer, eu não interpreto assim o texto e julgo que ele nos leva até noutro sentido. Não interpreto este deserto como uma fuga da realidade, como um fugir. Aliás, porque é ali até que ele vai sofrer depois as tentações. Pelo contrário, interpreto este deserto como um concentrar-se, ou seja, um tempo, um espaço, uma oportunidade de concentração no que é a experiência humana e no que é o projeto de Deus. Jesus concentra-se bem nesse projeto, penetra nele, reflete-o, assume-o e depois então anuncia a boa nova. Ou seja, este tempo de 40 dias não é um tempo de fuga pelo contrário, é um tempo de assumir até às últimas consequências este projeto, que implica assumir também as tensões da vida humana. Se quisermos interpretar assim as tentações, ou seja, ao assumir a condição humana, assume-a em toda a sua dimensão, também naquilo que tem de tensões inerentes à nossa condição humana. E o que o texto depois nos diz é que nós não estamos condenados a sucumbir a essas tensões. Há, de facto, uma boa nova que nos diz que há uma outra palavra e que a última palavra não é a morte. Essa não é a palavra final é a da ressurreição, que é uma vida nova. Eu gostaria também de dizer, e procurando dar atualidade aos textos, que este texto do Evangelho, aliás, como de todo o espírito da Quaresma, é uma belíssima interpelação, um belíssimo convite para o tempo que vivemos. É necessário, de facto, a gente repensar. Chamemos-lhe arrependimento ou não, a palavra pouco importa. O importante é a atitude. Nós precisamos de repensar o mundo e repensar a vida e criar-lhe horizontes. Concentrar-nos no essencial. E concentrar horizontes. E acreditar que é possível mudar. Exato. Sem acreditarmos que é possível mudar, nada se vai mudar e tudo vai ficar na mesma e tudo ficará pior. A grande tentação será não acreditar nessa mudança. Exatamente. E não fazer nada por ela. Não fazer nada por ela e não querer que ela aconteça, que é o que muitas vezes acontece. E este é um ótimo programa para a Quaresma. Agradeço por terem estado aqui neste programa, onde quisemos apresentar as mensagens propostas no primeiro domingo da Quaresma, tempo que prepara a celebração da Páscoa. Desejo-lhe um bom fim de tarde e até amanhã, se Deus quiser.